das auroras, sejam austrais ou boreais, que estão aparecendo em vários lugares do planeta, porque acho que tem um negócio de explosão solar, que estão falando disso. Tem alguma relação com essas questões climáticas? Não tem nada a ver? Isso Nada não a ver. afeta em nada? Afeta em Mas por que absolutamente está acontecendo nada. isso? Porque tá todo mundo falando disso agora. Então, porque aí, porque na verdade, calhou de acontecer tudo mais ou No menos mesmo no momento. mesmo dia. Aí você já quer buscar correlação. Não, quer buscar causalidade. Mas não tem. Então, assim, o lance o Sol, né? Falando das auroras aí, o Sol, ele tem um ciclo de 11 anos, que a gente chama. A cada 11 anos, o Sol tem um máximo de atividade. Isso é uma coisa das estrelas. Toda estrela tem ciclos. Algumas são ciclos de 8. O Sol tem vários outros ciclos. Mas o ciclo que importa pra gente é esse de 11 anos. A cada 11 anos, aumenta a atividade no Sol. Aumenta o número de manchas solares, que a gente chama. Quanto mais mancha solar tem, maior é a chance de ter explosões solares. E agora nós estamos vivendo o máximo desse pico. Nós estamos no máximo desse 11 anos aí. Estamos chegando no máximo desse 11 anos. O que são essas manchas? Só para... Então, essa mancha, vamos lá, vamos explicar pro pessoal. A Terra, ela gira, né? Direitinho. Só que a Terra, ela é um objeto sólido, um rochoso. E ela gira inteira do mesmo jeito. Beleza? Quando a Terra gira, a Terra tem campo magnético, que é norte e sul, igual um ímã, bonitinho, porque a Terra é um corpo sólido, rígido. O Sol, ele tem um problema muito sério, não só o Sol, mas toda a estrela. O Sol, ele não é nem gás, nem fogo, nem sólido. Ele é um outro estado da matéria que a gente chama de plasma. E o Sol, ele tem um negócio chamado rotação diferencial. O que quer dizer isso? Cada pedaço do Sol gira com uma velocidade diferente. Então, o polo solar ele gira numa velocidade, o centro do Sol gira em outra velocidade. Então, o que isso faz? Quando você tem diferentes rotações, o campo magnético não é mais bonitinho. É uma bagunça. É uma bagunça. Então, se você pegar o campo magnético do Sol, ele é uma bagunça. Ah, já vi isso. É muito legal. Tem uma imagem muito linda, que ele é todo cheio de linhas, assim. Aquilo ali são as linhas de campo magnético. É todo bagunçado. Quando você começa a acumular muita linha de campo magnético numa determinada região do Sol, por questões aí de termodinâmica, que eu não vou entrar em detalhe, o calor para de fluir de um ponto para o outro. E quando o calor para de fluir, aquela região ali, ela fica mais fria do que o resto do Sol todo. Não é que é uma região fria, não. Ela continua quente, só que ela é mais fria do que o resto. E quando ela é mais fria que o resto, imaginem a seguinte situação. Você tem uma frigideira na sua casa com óleo pegando fogo ali. E você vai pegar uma água e vai jogar em cima da frigideira. O que vai acontecer? Vai Estourar. É isso que acontece no Sol. Quando você tem essas manchas, que é uma região onde para de propagar o calor e ela fica mais fria, é como se você jogasse uma água fria num negócio que está muito quente. Então aquilo lá explode, que são essas explosões que a gente está vendo. E aí, dependendo do tamanho da mancha e tudo, a explosão pode ser muito grande. Essas últimas que a gente viu foi uma região muito anômala, foram muitas explosões, uma em sequência da outra. Aí a gente chama até de explosão canibal, porque uma explode, depois explode outra, que na hora que ela está propagando, ela engole a da frente, e aí vem outra, engole a outra e tal. E isso vem se propagando pelo sistema solar. Quando isso chega na Terra, vem é como se fosse uma nuvem de partículas. A gente não vê, né? Mas são partículas carregadas lá, elétrons e tudo mais. Quando isso chega na Terra, a Terra tem o campo magnético dela, que protege a gente. Essas partículas são guiadas pelo campo magnético, e o campo magnético da Terra, lembra que eu falei? Ele é norte-sul bonitinho. Então elas são guiadas tanto para a região norte como para a região sul do planeta. E aí, quando chega naquele ponto, acontece um efeito da química e da física, também, que eu não vou entrar em detalhe, que é o elétron salta de camada, que a gente chama. Porque começa a ter uma interação dessas partículas aqui com a partícula da Terra. Quando uma partícula encontra outra, o efeito é o elétron pular de camada. Quando o elétron pula de camada, ele solta um brilho, que é a aurora que a gente vê. Então é assim que funciona. Por isso que a gente vê mais no Ártico, assim. Por isso que tá tem no polo. Exatamente. Agora, quando é muito intenso, igual foi essa última agora, a gente chegou até a aurora no Chile e no Uruguai. Alguns estão dizendo que pode ter tido aurora no Brasil, que é algo muito raro de acontecer lá no extremo sul do Brasil. Pode ter tido aurora. A gente não sabe ainda. Parece que tem um pessoal no Chuí, que é a última cidadezinha ali, né? No sul do Brasil, que fotografou uma aurora.
Só que a aurora devia estar no Uruguai já, não estava em cima do Brasil, entendeu? Mas mesmo assim é um negócio muito intenso, porque a aurora que ela fica concentrada no polo, ela chegou até latitudes muito altas, né, que a gente diz, é muito Qual é a baixas. diferença da austral pra boreal, assim? Não, é a mesma coisa, só cara. É só a que região. boreal é norte e austral é sul. Sim. Agora, por que que... mas tem muito mais boreal. Não é que tem muito mais boreal, é porque no Círculo Polar Ártico mora muito mais gente do que aqui no sul. Sim. Então lá você tem Finlândia, Noruega, galera vê Islândia, mais, Suécia. Aqui você não tem ninguém mora na Antártica, né? Tem uma meia dúzia de pesquisador lá. E aí quando ela chega ali na Austrália, que o pessoal consegue fotografar, mas mora muito menos gente do que Menos lá no terra norte. também, né? Menos terra também, tudo. Eu ia perguntar isso. Por que a aurora boreal faz mais sucesso? Porque tem mais gente que mora lá, mais gente né? fotografando, Mas né? você sabe que isso é tão engraçado. Eu sonhava ver a aurora boreal. Só parênteses aqui. Eu falava pro Fernando, meu marido, falava, amor, a gente tem que ir lá viajar pra ver. É muito bonito aqui. Ele falou assim, amor, puta programa de índio. Isso é bonito é na televisão, mas imagina você ter que acordar cedo, aquele frio desgramado, você tem que ir lá pro meio do rolê pra poder ver. Você não é dada a esses programas. Você gosta do negócio daqui de dentro, no arzinho condicionado. Então, no aquecedorzinho, eu parei e pensei... Falei, é verdade. mas eu aí, não vou fazer isso, não. Mas aí eu vou falar um negócio. Existem alguns fenômenos. Eu nunca vi. A aurora eu nunca vi. Eu tenho muita vontade de ver. Mas todo mundo que vê fala, você tem que ver ao vivo. Esse é um deles. Porque a imagem, por mais bonita que ela possa ser, ela não representa a sensação de você estar vendo um fenômeno daquele. Entendeu? Então, o pessoal fala, né? Eu tenho amigos que vão pra lá direto ver a aurora e falam que não tem explicação. Por que você não foi ainda? Você já viu Eu não vi ainda, cara. GTE. Ainda já não tive viu eclipse, a já viu chance. foguete, já viu, porra. Vulcão, já vi quase tudo. Mas a aurora ainda quero ir lá pra Islândia, lá.